Bom dia a todos. Vamos estar dando início ao nosso webinar. Primeiramente, muito obrigado pela participação de vocês que dedicaram esse tempo para conhecer um pouquinho mais dessa solução. E alguns de vocês já participaram de outros webinars que a gente fez há um tempo atrás. Estaremos retomando com essa prática periodicamente. Acreditamos que pelo menos 1 a 2 por mês estaremos fazendo. Vamos estar mantendo vocês informados, tá? Como vocês sabem, o tema de hoje a gente vai trabalhar como ameaças avançadas, tá? Algum de vocês já me conhece, meu nome é Vinícius Palmeira, sou coordenador técnico da TotalWare e pré-venda também. Vou falar rapidamente da TotalWare, algum de vocês já conhece e alguns produtos que a gente trabalha, coisa muito rápida, e a gente dá início ao tema do webinar. Temos aqui participando dessa apresentação, pessoal comercial. Eu tecnicamente também consigo ajudar vocês em dúvidas em relação ao produto, tá? Que vocês tiverem ao longo da apresentação. Só peço para que vocês deixem as dúvidas para o final, para que a gente possa apresentar toda a solução e no final a gente tira a dúvida, ok? Bom, falar um pouquinho da TotalWare. Temos aí mais de 22 anos de experiência, totalmente focado em segurança, tá? Muitos de vocês aqui já conhecem do nosso trabalho. Atendemos aí pequenas, médias e grandes empresas. Somos certificados comercialmente, tecnicamente, em todos os produtos que nós trabalhamos, tá? Sendo ele soluções que nós temos de firewall, endpoint, criptografia, todos os produtos que nós trabalhamos, tá? Esses são alguns dos nossos parceiros, tá? Acredito que vocês aí tenham alguma solução destes parceiros que trabalhamos conosco, sendo ela no Sophos na parte de firewall, na parte de antivírus, criptografia, filtro de e-mail. É o parceiro que a gente tem a linha com maior gama de produtos. Parceiro novo, Zyxel, também na parte de UTM e controladora de rede Wi-Fi, tá? Endpoint Panda, temos duas soluções que nós trabalhamos com ele, uma solução de endpoint e uma solução de gestão para ativos de rede. Bitdefender, anti-malware na parte de endpoint. Cososis, uma ferramenta de DLP totalmente voltada para contra vazamento de informações da empresa. E a GFI, que é a antiga Kerio, que nós comercializamos uma solução de UTM também da Kerio e uma solução de filtro de e-mail e mail server, um concorrente de Zimbra, Exchange, uma solução bem mais amigável no formato de gerenciamento, ok? Se vocês tiverem algum projeto, alguma necessidade, entre em contato com o comercial que já atende vocês. A gente pode ajudar vocês aí em algum projeto que vocês já tenham iniciado ou alguma coisa que vocês tenham uma visão de futuro. Bom, dá início ao webinar. Então, o tema de hoje é proteção contra ameaça avançada, no caso o ransomware, né? Um assunto que tem sido muito falado e a gente precisa, como técnicos do nosso ambiente que trabalhamos ou gerenciamos, a gente precisa estar protegido para esse tipo de ameaça. Eu fiz uma definição aqui, acho que ela é bem prática naquilo, em poucas palavras, do que é ransomware. Então, com base em informações que a gente tem com o cliente, o que a gente vê muito na mídia, o ransomware nada mais é que um malware com uma função de criptografar arquivos através de uma ação cybercriminosa. Então, de alguma forma, isso chega no seu ambiente, sendo ele por um link que o usuário acessa, sendo por um pendrive que tem um arquivo executável e o usuário também executa, sendo ele o usuário vai executar ou acontece alguma coisa em background, arquivos anexo em um e-mail, um arquivo malicioso, enfim, nada mais é que um tipo de referenciado como malware. Vamos trabalhar com a detecção dele em outra camada, né? A camada de antivírus não vai trazer uma defesa
mais completa em relação a esse tipo de detecção e ataque, tá? Os antivírus de mercado têm sim vacinas que detectam ransomwares conhecidos, porém é um tipo de ataque que evolui a cada tempo, tem técnicas novas, base em vulnerabilidades que eles atacam, então você precisa de uma outra solução, conhecida aí como Next Generation Endpoint, o endpoint de nova geração, uma solução que vai fazer uma proteção no seu ambiente em outra camada, não somente o antivírus tradicional, mas sim uma outra solução que vai abranger muito mais a proteção para o seu ambiente. Peguei alguns ataques que ocorreram ao longo aí de 2 anos para cá, que a gente pôde acompanhar na mídia. Então, um dos ataques aí que começou, que se mostrou expressivo, o ransomware, foi o WannaCry, que foi o primeiro ataque, um ataque em massa, né? Tivemos aí em praticamente todos os locais do mundo, aí, Estados Unidos, uma empresa de entrega na FedEx, na Espanha, uma empresa de telecomunicações, a Telefônica, na Rússia, né, teve diversos casos de ataque ransomware, e no Brasil, pouco divulgado, mas houve-se alguma divulgação, que você consegue ver isso através de matérias. O TJ de São Paulo sofreu um ataque, dentre outros órgãos públicos e algumas empresas também. Quando ocorreu esse ataque, muitos órgãos públicos preferiram desligar os computadores, até por ter essas redes integradas, né? E sofreram também esse tipo de ataque. Então, o TJ ele teve esse problema e demorou, se eu não me engano, uma média de 5 a 10 dias para resolver tudo, mas o Brasil também foi alvo e esse ataque foi bem expressivo aqui no nosso país, tá? Um outro ataque que também foi bem expressivo e pôde as pessoas já numa segunda ataque em massa, vamos dizer assim, muitos conseguiram, depois que aconteceu esse primeiro ataque, se protegeram de alguma forma, trabalharam a parte de atualizações de sistema operacional, vulnerabilidade de alguma aplicação. Algumas empresas ficaram mais alerta quanto a isso, para que não sofresse esse ataque, mas houve um segundo ataque, o CryptoLocker, que também foi um ataque muito forte. Estados Unidos, ali teve um ataque que foi bem expressivo em relação a esse ataque, como em outras partes do mundo. O Brasil também teve alguns outros casos, que foi um segundo ataque em massa que causou expressões. Tem alguns outros exemplos aí para que vocês possam visualizar que não, o ataque de ransomware não está mais totalmente focado em uma grande empresa, em um ataque para um ambiente do governo. Eles estão fazendo ataque porque é um mercado que, quando acontece isso, muitas empresas ainda preferem pagar, acha que é válido fazer esse pagamento para obter as informações e voltar a trabalhar. Ocorreu nos Estados Unidos em 2016, desculpa, foi o Hospital do Coração que literalmente parou, não conseguia trabalhar ao ponto de ter prontuário dos pacientes, os softwares que eles utilizavam para ter todo esse controle parou, tiveram que pagar o resgate para que voltasse ao ambiente. Uma vez que você paga isso, que você negocia, vamos se dizer, com esses hackers que fizeram isso, você está vulnerável e, assim, não tinha muita opção, eles tinham que fazer isso porque não tinha um backup, né? A gente sabe que a melhor forma de você retornar ao seu ambiente ao normal é ter backup desses arquivos. Não é indicado essa prática de resgate, mas tem empresas que optam por isso, por não ter um backup ou não ter nenhuma outro meio de obter esses arquivos. Então, fazem esse pagamento. E um hotel na Áustria também
a gente pega aí dois cenários que são de uma grande companhia, um hospital que muita gente, e um hotel que tem um fluxo menor de pessoas, que eles também fizeram esse ataque e solicitaram pagamento, e o hotel pagou por isso para obter os dados. Como se proteger? A gente pegou alguns casos no nosso dia a dia. Pode ser que algum de vocês já tenha passado isso pela empresa de vocês e tomar alguma ação, sendo ela pagar o resgate, ou ter o backup, ou formatado a máquina, enfim. Como se proteger? Vou falar da solução chamada Intercept X da Sophos. É uma solução que a gente já tem cliente com esse produto e é muito eficaz. É uma solução que ela não tem impeditivo, né, de você ter ela no seu ambiente e ter uma outra solução de anti-malware, por exemplo. Eu vou dar alguns exemplos e vou entrar mais a fundo da solução, tá? Então, a solução focada para esse webinar é o Sophos Intercept X, tá? Bom, como que a Sophos ela enxerga todo este ambiente e protege os endpoints? Falando endpoints, servidores, estações. Nós temos a camada de anti-malware tradicional, sendo ela um anti-malware da própria Sophos ou de qualquer outra solução que vocês possuem, tá? O anti-malware tradicional, que ele vai trabalhar contra a detecção de algumas URLs, scripts maliciosos ali durante um acesso à internet. Então, na parte de heurísticas e assinatura, que hoje é o comum de qualquer outra solução de antivírus, fazer essa detecção por assinatura. Então, isso é o padrão, o anti-malware tradicional, com diversas bases no mercado, que a gente já conhece, sendo ela Sophos, Bitdefender, Panda, que a gente trabalha, Kaspersky ou outras soluções de mercado. A Sophos, então, ela entendeu esse ambiente e, devido a esses ataques, esses acontecimentos, ela tem uma nova solução chamada Sophos Intercept X, tá? Hoje uma solução compatível para servidores e estações, tá? Eu vou dar um pouquinho mais de detalhes ao longo da apresentação, que também trabalha na camada comportamental, mas baseado em técnicas utilizadas para esse tipo de ataque, e também com base em exploração de vulnerabilidades, que é por onde ocorre esses ataques. A gente pegar o WannaCry, por exemplo, é com base numa vulnerabilidade do Windows de compartilhamento, que sem esse patch de atualização, a máquina fica vulnerável a sofrer esse ataque, tá? Como que funciona o Intercept X dentro do seu ambiente? Então, toda a parte de exploração de vulnerabilidade na camada de browser. Então, muitos ataques ocorrem em Java, JavaScript. Então, ele tem uma proteção específica para isso, tá? Técnicas de prevenção de vulnerabilidades. Então, como se fosse ali o Zero Day, vamos dizer assim, alguma aplicação, o Adobe, o sistema operacional, algumas outras aplicações que são identificadas que existe um bug de vulnerabilidade, até que seja lançado uma correção quanto a isso, eles publicam, isso fica visível para todos, e a Sophos, com essa tecnologia, ele consegue trabalhar com base nas técnicas que são exploradas para esse tipo de ataque. A Sophos ela consegue detectar nessa camada de exploit, tá? Ele também tem uma detecção por tráfego, né, malicioso. Então, normalmente um ataque que ocorre de uma máquina que, a partir desta máquina, ela criptografa outras máquinas na rede. Então, é uma detecção por tráfego, por comportamento. Então, ele também trabalha nessa camada. E o ato em si, a criptografia do arquivo, né? Um diferencial da solução da Sophos que ele tem o rollback deste arquivo, tá? Como que funciona? Com base na tecnologia da Shadow Copy da Microsoft, o arquivo, quando ele é executado, ele faz um backup desse arquivo temporário, e se ele é criptografado, esse arquivo volta o arquivo original, e aquele arquivo que foi criptografado, ele passa a ser
desnecessário no seu ambiente, você pode excluir, você tem o arquivo válido, tá? Ainda, essa parte de Heartbeat, né? A sincronização é quando você tem o endpoint da Sophos com o endpoint, intercept e uma outra solução da Sophos de Firewall que você consegue fazer uma sincronização de uma maneira bem resumida para a gente não mudar o foco do webinar, o Firewall da Sophos e o endpoint se conversando ao ponto que se a máquina não esteja nos padrões de configuração que foi definido, essa máquina é isolada da rede, não tem acesso à internet, ou só tem alguns acessos de acordo com o status dessa máquina. Tá? Toda a parte de análise, então uma coisa que hoje é muito escuro para os administradores eu sofri um ataque de ransomware. De onde que veio? Então, a Sophos consegue mostrar isso através de análise chamado root cause análise, ele te mostra o processo, a máquina que veio, quais arquivos foram que sofreram essa criptografia, registros que foram modificados, então você tem tudo isso desenhado para você poder agir. Muitas vezes as pessoas entendem que a máquina que foi criptografada que é ela não é somente o alvo, mas ela é quem tomou essa ação. Muitas vezes é uma outra máquina, um servidor na rede que iniciou todo esse processo e acaba formatando uma máquina que somente foi um alvo, não é a máquina que fez essa ação. E, por fim, ainda no Intercept, ele tem a parte de limpeza. Então, ele identifica qual o arquivo, qual o processo que originou todo esse ataque, essa ocorrência, e ele faz a limpeza. Então, você tem uma solução aqui, praticamente de EDR, que é um endpoint que faz a detecção e ele traz uma resposta para isso. Então, o Intercept é uma solução que ele trabalha com esse foco. É um endpoint que você tem uma detecção, ele trabalha na detecção, ele tem uma ação para tudo isso que acontece, te traz tudo isso em relatórios e informações. Então, mais detalhes, Sophos Intercept X, como que ele vai fazer? Na parte do Crypto Ransomware, que é a técnica que ele utiliza para o anti-ransomware da Sophos, né? Então, é chamado de CryptoGuard, tá? Detecta ameaças de novas gerações, então é um endpoint de nova geração, como eu disse para vocês. Ele faz toda a detecção do arquivo quando é criptografado por comportamento, tá? Restaura os arquivos que foram afetados, identifica a fonte para você. Então, você tem tudo isso dentro de um ambiente que hoje as empresas, quando é alvo de ataque, formata uma máquina por não saber de onde veio isso. Então você tem uma solução que vai te prevenir contra-ataque, rollback de arquivos, isso você consegue analisar toda a cadeia de ataques por onde ocorreu, tá? Também você tem um anti-exploit na solução, que ele vai detectar vai prevenir técnicas utilizadas sem assinatura. Então, como eu disse para vocês, os antivírus tradicional, Sophos e qualquer outra soluções, eles têm técnicas que ele consegue detectar por assinatura e não por comportamento. Então, por isso que essa solução ela pode trabalhar com outras soluções de antivírus, não há nenhuma incompatibilidade entre os dois. Então, você tem a proteção contra zero day e também um baixo número de falsos positivos. Você consegue definir também exclusões de análise. Então, sem impacto na performance. É um cliente que ele vai escanear, ele tem toda uma tecnologia que ele faz com que essa solução seja leve para o seu ambiente e você não tem um módulo de assinaturas que a gente tem conhecimento. Quando você tem uma base de assinaturas, você tem um consumo a mais de processamento no antivírus ou em qualquer outra solução, tá? E você tem a parte do root cause analysis, que é toda uma visão do que aconteceu, tá? Numa console totalmente amigável. Vou mostrar no próximo slide como que você consegue visualizar esse ambiente e tudo isso você tem parâmetros. O problema não que não seja um problema ser atacado, mas a partir do momento que você tem uma solução que te mostra quando isso aconteceu, quem foi o ofensor, você tem essa visibilidade para você tratar isso dentro do seu ambiente. Muitas vezes pode ter até um ransomware aí dentro da sua rede e você não sabe. Ou já foi atacado uma vez, formatou a máquina,
achando que essa máquina era o atacante para executar essa ação, e ela somente foi um alvo. Então, é interessante que você saiba como interagir e agir para essa ocorrência dentro do seu ambiente. Essa é a parte de análise dentro do ambiente. Ele tem algumas legendas de acordo com suas cores ali. Então, o verde escuro ele está relacionado aos processos. Então, quais processos foram executados no momento dessa criptografia? Eles têm técnicas que ele consegue utilizar privilégios de usuários para fazer uma criptografia de um arquivo. Você consegue visualizar quais processos foram utilizados. A parte de o azul claro, né? Esse aqui na primeira bolinha ali dentro do gráfico, é os arquivos, né? Os arquivos que foram criptografados, você consegue visualizar isso. No indicativo laranja aqui, você vê as conexões de rede, em quais máquinas foram conectadas para fazer que se propagou esse ataque, né? Muitas vezes são usados ataques laterais, né? Então, não somente o caso do WannaCry, por exemplo, que ele utiliza uma vulnerabilidade com base em compartilhamento, que ele faz isso em grande escala, ou que tiver, a máquina que tiver pastas compartilhadas ou permissões entre os outros computadores, ele utiliza esses compartilhamentos para esse ataque, tá? E na parte superior, um azul que não é muito claro nem muito escuro, mas ele está relacionado aos registros, né, as chaves de registros que foram alteradas para que essa ação ocorresse. Então, você tem toda essa visão, você consegue imprimir isso, trazer em formato de relatório e para atuar e até entregar para uma diretoria. Ocorreu, trabalhamos, sabemos onde é o foco e já tratamos tudo isso. Então, não é comum no Brasil, até mesmo acho que é mais por questões de cultura, você não vê uma empresa indo para a mídia falando que sofreu um ataque. Você vê isso muito lá fora, Estados Unidos, na Europa, acontece alguma coisa, eles falam que foram atacados, se acontecer de pagou um resgate, enfim, eles abrem essas informações. Isso não é uma cultura do Brasil, mas poucas empresas têm essa solução que pode tratar quando trazer uma ocorrência e saber onde atuar. Muitas ocorrências acabam se tomando medidas drásticas sem saber exatamente o que aconteceu. Tá? Então, o que engloba nesse produto? Então, você vai ter toda a parte de prevenção, detecção sem assinatura, resposta e processo de implementação. É muito simples a implementação do produto, tá? Como eu disse para vocês, não tem problema ou, vamos dizer, alguma incompatibilidade com soluções de antivírus de terceiro, tá? Se você já tiver a solução da Sophos, é mais tranquilo ainda para você fazer esse deploy, mas isso não impede de você fazer o deploy se você tiver uma outra solução. Eles têm algumas soluções de mercado que conhecemos, né? Então, todos os concorrentes aí, você pode, se você tiver algum destes produtos ou outros produtos na camada de anti-malware, né? O Intercept pode ser instalado tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Como que funciona a gestão do produto? O produto da Sophos é totalmente cloud, tá? Não há necessidade de você ter um servidor dedicado para essa comunicação. Então a console é totalmente na nuvem, né? É no Sophos Central. Essa console do Sophos Central, só para que vocês saibam um pouco, a Sophos tem vários produtos dentro dessa console, inclusive a parte de anti-malware e o Intercept. Então, é uma console que vocês podem ter mais de um produto e centralizar as suas proteções ou produtos que você tem na Sophos através dessa console. Eu coloquei só a parte do Intercept para ficar bem claro para vocês o que tem em relação à proteção, tá? Como eu disse no início, o Intercept ele tem essa proteção anti-ransomware, você tem para ambiente, estações de trabalho e servidores. Então, a Sophos utiliza uma técnica. Hoje você ouve muito no mercado se falar de machine learning. A Sophos ela entendeu que o machine learning é bom, mas chega-se um momento que você precisa ter
outras detecções que o machine learning te limita. Então, eles criaram uma detecção que eles nomeiam como deep learning, né, que é baseado em características que uma tecnologia como se fosse um cérebro humano tratado por uma rede neural, vamos dizer assim, e o nível de detecção é muito maior do que o do machine learning. Então, essas são as funções dentro da solução. A console é bem prática, a configuração habilitou ou desabilitou o módulo dentro do ambiente. Então você tem toda a parte de proteção anti-ransomware, você tem toda a parte de exploração de vulnerabilidades, sendo ela em aplicativos, enfim, você tem diversas detecções dentro do ambiente, tá? Isso para as estações de trabalho, incluindo as exceções, em caso de falso positivo, que pode ocorrer, mas a taxa é muito baixa. Para servidores, na mesma estrutura, você tem as mesmas detecções, hoje somente para ambiente Windows, tá? Não tem até para estações também, só para ambiente Windows, você não tem Intercept, essa solução de anti-ransomware para Mac e Linux. Para Mac já está em roadmap, não temos data para isso, para como que vai ser o anti-ransomware para Mac, mas já está em roadmap, a Sophos já vem falando disso em eventos, em algumas informações internas. Tá? Então, para servidor, estação ambiente Windows, sendo ele o Windows 7 e superior. Servidores, o Windows 2008 superior, você consegue instalar o client. Eu tenho um vídeo referente a como funciona essa tecnologia, uma tecnologia inovadora da Sophos. Ele tem uma legenda em português. Não sei se o áudio vai ficar bom para vocês em relação ao vídeo, mas ele tem uma legenda em português que fica até mais fácil para vocês se familiarizar com o vídeo e entender como funciona o ambiente. In the search for increased security, everyone's talking about machine learning. Let's go beyond the buzzwords to look at what machine learning is capable of, what its limits are, and what Sophos is doing with deep learning neural networks. We'll begin with a model that tries to predict whether a file is benign or malicious using two variables, file size and compression level. First, we train the machine learning model to recognize these two attributes. The model then categorizes a series of test files on an XY axis and establishes a boundary between the two groups. It recognizes that everything on one side of the boundary is malicious, everything on the other side is benign. A new file is then introduced into the model, which is correctly identified as malware, based on which side of the boundary it falls on. But threats are always evolving. Malicious files look more and more like benign files, and two attributes are no longer enough to accurately identify them. So a third attribute is introduced. The model learns that attribute, establishes a boundary along a third axis, and identifies malware that would have otherwise been missed in a two-dimensional model. The more attributes that are fed into a machine learning model, the better it can predict whether a file is malicious or benign. But the most effective models need to expand to 5, 15, even 100 dimensions. And inside these models, the files don't just grow in number. They have highly complex attributes and nonlinear relationships to one another. Under these conditions, traditional machine learning simply can't process the sheer volume of information in a timely manner. And when it is attempted, the resulting models require too much space and computing power to be practical. It is here that deep learning comes to the rescue. Deep learning uses neural networks, which resemble the complex, interconnected neural pathways of the human brain, allowing humans to make instantaneous, coordinated decisions based on massive amounts of stored data and predictive reasoning. Unlike traditional machine learning, our deep learning model processes data through multiple layers of neurons. These layers of neurons make the model exponentially more powerful, allowing it to process hundreds of millions of attributes, far beyond the limits of traditional machine learning. This is the revolutionary advantage of deep learning in InterceptX. Deep learning has made it possible for Sophos to memorize the entire observable threat landscape, every known threat that has ever existed. This information is incorporated into the neural network of InterceptX. Where traditional machine learning struggles with a million pieces of input,
Our deep learning model elegantly handles tens of millions, even hundreds of millions, as the most advanced threats are identified, categorized, and blocked in milliseconds. What's more, Sophos' deep learning architecture results in highly compressed models requiring very little space and computing power. These incredible benefits of deep learning are at the heart of Intercept X, allowing it to defeat the most complex malware, known and unknown. And with each passing day, it becomes stronger, smarter, and more agile. While defeating today's biggest threats, it has an eye on what's coming tomorrow. Como Intercept Checks, com o Intercept Checks, quais proteções você vai ter no seu ambiente? O que você vai proteger? O que você pode trazer como uma camada de proteção a mais para o seu ambiente? Então, toda a parte de proteção anti-ransomware, estações servidores Windows, rollback de arquivos, isso é bem importante. Muitas vezes a empresa ela tem ou não tem uma estrutura de backup, uma rotina, vamos dizer ali, de backup, sendo ele um backup na nuvem ou um backup local, e num ataque desse você pode perder informações muito valiosas para o ambiente. Como eu disse para vocês, hoje não existe mais, eles não têm um parâmetro de empresa, se é uma empresa com 5 usuários ou se é uma empresa com 30 mil, 20 mil, 10 mil, não tem mais isso. Eles entenderam que é um mercado que traz dinheiro de uma forma ilícita, mas traz retorno. Eu não tenho telas aqui, mas em uma apresentação que a gente assistiu com o pessoal da Sophos, eles informaram para a gente viu isso, que existe mercado. Na própria internet, você consegue, através de site, você paga tudo isso online, você paga, o site ele desenvolve um ransomware para você, você coloca o que você quer atacar, quais, enfim, você define qual o perfil de cliente que você quer atacar, ele monta esse arquivo para você, te entrega e você só tem que disparar esse arquivo de alguma forma. Então isso virou um mercado, vamos dizer que ilícito, mas sim, um mercado que traz retorno, e o escritório de contabilidade com 10, 50 usuários, a gente falando a nível de número, quantidade de pessoas parece pouco, mas tem informações ali que são de outros clientes, uma base de dados que podem ser corrompidas, podem sofrer algum ataque, como uma empresa de 1000 usuários até mais. Existe hoje tipos de ransomware que ele ataca até base de dados, ataca até máquinas virtuais. Não sei se vocês têm essa ciência disso, mas ele criptografar, por exemplo, um VMDK e a máquina não inicializar mais se você não tiver o backup daquela máquina. Então, isso vem se atualizando muito rápido. Então, quanto antes você tiver uma solução que proteja esse ambiente, você vai evitar problemas aí no seu dia a dia. Então, só voltando, o que a solução propõe para você? Detecção com base de comportamento e não vacinas, técnicas que são constantemente atualizadas e analisadas pela Sophos, ela vai fazendo essa detecção. Uma tecnologia de detecção avançada, machine learning, como vocês visualizaram no vídeo, vou estar disponibilizando ele para vocês entender um pouquinho melhor, ver ele com mais calma. Proteção contra exploração de vulnerabilidades de aplicativos, que isso hoje a gente acompanha, um leitor de PDF, sistema operacional, algum outro aplicativos que usamos no nosso dia a dia. A parte de navegação, que hoje é muito comum, acessar-se um site que pode estar aos olhos do usuário final, ou até mesmo para nós, se não analisar de uma forma bem crítica e bem minuciosa, é um site malicioso. Então, se você tem uma proteção para esse ambiente, não somente o seu firewall de borda, não somente suas detecções com base em IPS, você precisa de uma proteção a mais, então você tem essa proteção dentro do endpoint, tá? A parte de causa raiz, né, que é o root cause analysis, você entender por onde tudo aconteceu, como aconteceu, você tem uma visibilidade do seu ambiente, tá? E uma característica bem importante, proteção contra ataques laterais. Então, não somente o ataque do WannaCry, mas outros ataques trabalham com esse tipo
de propagação através de uma rede, ele sair criptografando as demais máquinas, tá? Pessoal, o que eu queria deixar para vocês aqui para a gente finalizar, tá? Conseguimos fazer POC deste produto, sim, tá? Se vocês quiserem testar, fazer uma prova de conceito deste produto, recomendo que vocês entrem em contato com o comercial, que já falam com vocês dos outros produtos que vocês tenham conosco, tá? Conseguimos fazer isso, tá? Estamos à disposição, como eu disse, para novos projetos, algo que vocês já estejam em andamento e ainda estão buscando algo, fale conosco, a gente pode ter alguma solução que a gente possa ajudar vocês, tá? Em específico, na parte do Intercept X, estamos disponíveis para essas POCs, para você testar, sem custo. A gente consegue disponibilizar um trial aí com até 30 dias para você fazer a instalação no seu ambiente, tá? A gente consegue fazer isso, uma média, acho que até de 30 a 50 máquinas, fazer esse trial. Caso precise de mais alguma coisa, fale com a gente, não deixe de testar o produto. Estamos à disposição para entrar com novos projetos e ajudar vocês a protegerem melhor o ambiente de vocês. Como eu disse, o chat está aberto, vou estar disponibilizando para perguntas para vocês, e as perguntas que vocês tiverem, sendo ela comercial, técnica, podem fazer. Bacana. Legal aqui, informações complementares aí, que o pessoal... Daniel, vou estar passando para o Fernando, que te atende comercialmente. Essa é uma pergunta comercial, aí é um processo que já está acontecendo, que se você está querendo fazer a aquisição, a troca do produto, justificar essa troca, tá? Está direcionando essa informação para o Fernando, ele entra em contato com você, e até tecnicamente, se precisar, a gente falar com o pessoal, fazer uma apresentação para justificar a troca da solução que você possui hoje, conseguimos te ajudar sim. Pessoal, quem tiver mais pergunta pode colocar no chat, estamos à disposição. Temos uma pergunta aqui do Eli. Essa solução substitui o antivírus ou é um plus? Não substitui, tá? A ideia é que você tenha as duas soluções. Por quê? Antivírus, ele vai trabalhar na detecção do anti-malware tradicional, são camadas diferentes, tá? Mas isso você vai ter uma proteção mais, seria um plus para o seu ambiente, mas não substitui, tá? Estamos trabalhando em camadas e detecções diferentes. O antivírus tradicional, ele não tem detecções que ele consegue tratar em um ataque de ransomware, algo novo que saiu, por exemplo. Ele precisa entender essas técnicas, simular esse ambiente para criar uma vacina. Aqui você está trabalhando na camada de comportamento e também trabalhando com funções dentro do produto que ele tem detecções anti-exploit, você tem vulnerabilidades aí de aplicações que possa proporcionar um ataque. Então, são soluções que trabalham junto, não para substituir uma pela outra. Ok, pessoal. Tô vendo que não temos mais perguntas aqui. Acredito que todos colocaram o seu e-mail para que a gente possa disponibilizar o link com a apresentação, com o vídeo, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Em breve estaremos fazendo outros webinars com outros produtos que trabalhamos, outros assuntos, e conto com vocês aqui para um próximo webinar, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado, pessoal.